Sejam muito bem-vindos ao canal Querido Inglês. Nós vamos aprender a gramática Present Simple, presente simples em inglês. Nós teremos o mini vocabulário para ajudar na compreensão dos exemplos ao decorrer do vídeo. Nós teremos essa gramática focada para as pessoas I, you, we e they, porque para as outras pessoas as regrinhas mudam um pouquinho, então vou fazer um outro vídeo para essas outras pessoas para não ficar muita informação em um vídeo só. E para finalizar o vídeo, haverá uma prática sobre a gramática. Então você vai olhar a explicação, os exemplos e depois praticar um pouquinho para ver como é que ficou a sua compreensão. Sem mais delongas, vamos lá, let's go! Então vamos começar olhando os pronomes. Aqui nós temos todos os pronomes do inglês, né, todas as pessoas, em inglês e em português. Se você não conhece todos eles, eu aconselho você a pausar o vídeo e anotar um por um e a tradução do lado. Então a gente vai focar nos pronomes I, you, we, they. Os pronomes he, she, it, nós vamos deixar para um outro vídeo sobre essa mesma gramática. Como eu comentei, as regrinhas mudam um pouco. Vocabulary, que vai servir de guia para os nossos exemplos. Caso você não conheça algumas das palavras aqui, você também pode pausar o vídeo e anotar elas. E você também pode ir repetindo depois de mim. Então, nós temos as palavras to study, to work, to knit, to watch, to do, when, what. E vamos para a gramática em si. Eu dividi a gramática em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então vamos começar com as frases afirmativas. Aqui, na verdade, a parte mais simples dessa gramática. Então vamos lá aos exemplos. I work in the morning. Eu trabalho de manhã. Eu trabalho, I work. Então, eu pego lá o verbo que é to work, trabalhar, e para falar que eu trabalho, I work. Próximo exemplo. You study every day. Você estuda todo dia. We watch movies together. Nós assistimos filmes juntos. They need help. Eles precisam de ajuda. Uma coisinha importante, quando a gente tem o verbo não conjugado, com aquele finalzinho ar, ir, er, por exemplo, correr, fazer, dançar, sorrir, esse tipo de verbo, no inglês a gente tem a palavrinha to na frente, né? Então, trabalhar, to work, estudar, to study. Agora, se eu não tenho essa terminação, eu tiro o to. Então, eu trabalho, I work. Eu tiro o to da frente porque eu quero o sentido de trabalho. Você estuda, you study. Eu tiro o to da frente também. Então, na frase afirmativa, é só você colocar o verbo sem o to na frente, porque você está conjugando, né? Você está usando uma pessoa com aquele verbo. Então, a nossa próxima parte agora são as frases negativas, negative sentences. I don't watch movies on the weekend. Eu não assisto filmes no final de semana. Eu não assisto, I don't watch. Então aqui a gente tem a palavra don't. Don't é a palavra não para o presente no inglês e a gente usa antes de um verbo, né? Como no português. Eu não assisto, I don't watch. Então encarem a palavra don't com o sentido de não, é a negação. Don't é a junção das palavras do, not. Do é só um auxiliar, ele não tem tradução não, e don't, que é a junção, a gente encara como não. Liv and Sarah don't work together. Liv e Sarah não trabalham juntas. Não trabalham, don't work. Don't fazendo o papel de não. Liv and Sarah, se eu fosse transformar esses nomes em um pronome, fica elas. We don't study English in the morning. Nós não estudamos inglês de manhã. Novamente o don't fazendo papel de não. Sendo assim, don't é a palavra não no presente para I, you, we e they, seguido do verbo
como no português, né? Então fica bem mais fácil, porque no português a gente já fala o não e o verbo depois. Lembrando que são para esses pronomes aqui, para essas pessoas aqui. Eu, você, nós, eles, elas. Agora, interrogative. Interrogativa, perguntas usando o presente simples em inglês. No primeiro exemplo, do you work? Aqui a gente já tem uma palavra diferente que é do. Do é o auxiliar para fazer perguntas no presente, ele não tem tradução, é como se ele fosse uma plaquinha dizendo eu sou uma pergunta. Ele é a indicação de que é uma pergunta, ok? E a gente sempre coloca o do antes da pessoa, antes do sujeito da frase. Então, do you work? Você trabalha? O do não tem tradução. Próximo exemplo. What do you need? O que você precisa? Então, aqui a gente está colocando o do, né, que é o nosso auxiliar, antes de you, antes da pessoa. É sempre antes da pessoa. Então, você monta a sua pergunta. Quando chegar na pessoa, lembra que tem que colocar o do antes da pessoa. When do you study? Quando você estuda? Do they watch movies on TV? Eles assistem filmes na TV? Então, guys, do é auxiliar para perguntas no presente, para as pessoas I, you, we e they, como a gente já conversou, e vem antes do sujeito da frase. Gravem isso, sempre antes do sujeito da frase, não tem tradução, é só uma indicação que é uma pergunta. Quando a gente tem esse tipo de pergunta, como no primeiro exemplo, do you work, você trabalha, a gente pode responder sim ou não, né? Sim, não, sim eu trabalho, não eu não trabalho. E no inglês a gente consegue dar essa short answer, essa resposta curta, short answer, usando os auxiliares. Então, no primeiro exemplo do you work, eu posso responder que sim, eu trabalho, ou não, eu não trabalho. Como que ficaria? Yes, I do. Sim, eu trabalho. No, I don't. Não, eu não trabalho. A primeira parte, yes, I do, o do rouba o significado de work, que a gente entende como sim, eu trabalho, mas é o do que está ali. E no, I don't, nós entendemos como não, eu não trabalho. Esse don't tem o sentido de não, como a gente já viu, e ao mesmo tempo vai roubar ali o verbo work também para ficar não trabalho. Nos exemplos, what do you need e when do you study, nós não conseguimos fazer esse tipo de resposta, porque eu preciso de uma informação, né? Se alguém pergunta o que você precisa, eu não posso responder sim, não. Ou quando você estuda? Não. Fica meio estranho, então a gente não consegue fazer essa resposta, a gente precisa dar uma informação, então eu realmente vou ter que falar o que eu preciso, ou o dia que eu estudo. Na última pergunta, do they watch movies on TV? Essa eu consigo. Eles assistem filmes na TV? Eu posso falar sim, eles assistem, não, eles não assistem. Yes, they do, no, they don't. Ok? Então essas são as short answers, respostas curtas. E bom, a gramática em si é isso, né? Para afirmativa, negativa e interrogativa. Para as pessoas que eu falei já ali no início do vídeo. Caso você ache necessário, fique à vontade para pausar o vídeo e anotar as regrinhas, anotar os exemplos, porque agora nós vamos fazer uma prática rápida, alguns exercícios rápidos, para a gente praticar essa gramática. Então, let's go! Então vamos para a nossa primeira prática. Make negative sentences using the words given. Faça frases negativas usando as palavras dadas. Então, você tem ali algumas palavras, você vai usar essas palavras para fazer uma frase negativa. Vamos fazer a primeira juntos, ok? Então, na número 1, number 1, nós temos as palavras you work. Você trabalha. Para fazer negativa, eu tenho que falar que você não trabalha. E a palavra não, que a gente viu, é don't. Então, você não trabalha, you don't work. Agora, número 2, number 2, vou deixar aí com você. Nós temos as palavras I study in the morning. Eu estudo de manhã.
Lembrando que você precisa falar então que eu não estudo de manhã. Se você quiser, pausa o vídeo, pensa e depois dá play para conferir a resposta. Vamos conferir. I don't study in the morning. Temos mais duas frases para vocês para fazer negação. Número 3. John and Paul watch TV. John e Paul assistem TV. Vamos conferir. John and Paul don't watch TV. E a última, número 4. We work on the weekends. Nós trabalhamos nos finais de semana. Vamos conferir. We don't work on the weekends. Bom trabalho, good job. Agora é o mesmo tipo de prática, porém, agora nós vamos fazer frases interrogativas. Então, nós precisamos transformar em perguntas as palavras que nós temos. Vamos fazer a primeira juntos também. Então, número 1. You study English? Você estuda inglês? Nossa, parece perfeita essa pergunta, né? Todas as palavrinhas estão ali, né? As que têm uma tradução. Mas lembrando que quando a gente faz pergunta no presente, a gente precisa colocar um auxiliar, aquela palavra que indica que é uma pergunta, mas que não tem tradução, que é do. E o do vai antes da pessoa da frase, antes do sujeito. Então, para transformar em pergunta, fica Do you study English? Agora, a partir da número 2, é com você. Número 2, When you work? Quando você trabalha? Vamos conferir. When do you work? Então, colocando o do para indicar que é uma pergunta antes da pessoa, sempre antes da pessoa. Número 3. What you need? O que você precisa? Vamos conferir. What do you need? E a última, número 4. They study here. Eles estudam aqui? Vamos conferir. Do they study here? Bom trabalho, good job! E a nossa próxima prática e última é traduzir, translate. Então, nós temos 3 frases, uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa, para traduzir. A maior parte do vocabulário a gente viu no comecinho do vídeo. Se tiver alguma palavra que você não lembra, não se preocupe. Tenta focar ali na gramática, né? As regrinhas gramaticais que a gente viu. Então, se você quiser, você pode pausar o vídeo, traduzir todas elas e depois conferir. Eu vou mostrar para vocês a tradução uma por uma. A primeira frase é eu não trabalho. A tradução em inglês é I don't work. Não sendo a palavra don't. Próxima frase. Quando você assiste filmes? É uma pergunta. A tradução fica When do you watch movies? Colocamos o do antes da pessoa, né? Você é a pessoa, então antes a gente coloca o do. Última frase. Elas estudam inglês. Vamos conferir. They study English. E aí, mandou bem? E é esse o vídeo da nossa gramática. Muito obrigada, thank you so much. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Nós nos vemos nos próximos vídeos. See you!